Bom dia, caros alunos do segundo ano da LTI Dr. João Almir de Freitas Brandão. Hoje nós vamos trabalhar uma revisão sobre o capítulo 11, a filosofia contemporânea. Vamos trazer uma reflexão a respeito do pensamento de Habermas. O que ele traria? Ele defende a razão instrumental comunicativa. A razão instrumental comunicativa, ela trata-se de uma análise teórica e epistêmica da racionalidade, né? Tendo como sistema operante da sociedade. O que significa isso? Quando eu falo em uma análise epistêmica, eu estou me referindo a um momento em que você vai tratar, você vai discutir, você vai vivenciar uma experiência, né? Você, indivíduo, vai vivenciar uma experiência onde você vai procurar se adaptar ao meio, né? Em busca da sua necessidade, em busca de satisfazer a sua necessidade naquele momento. Então, Habermas, ele contrapõe a ideia de que a razão instrumental constitua a própria racionalização da sociedade. O que é essa racionalização? É a adaptação do indivíduo ao meio, né? Ele diz que essa adaptação, ela é necessária, e isso vai ajudar o indivíduo a compreender a ciência, quando você consegue se adaptar ao meio. E na sequência, vamos analisar também as pretensões do filósofo Michel Foucault. O que o Foucault defende, né? O que é que ele trata? Foucault, ele trata de temas como loucura, sexualidade. Ele traz aí uma análise sobre a disciplina, sobre o poder, sobre a punição, né? Nas diversas áreas do conhecimento, ele estuda a história da loucura e procura mostrar que o conceito de loucura, ele muda através dos tempos, né? No geral, Foucault, ele pretende entender essas ideias de loucura, né? Ele pretende entender essa ideia de disciplina que o indivíduo tem que ter e que as ideias de sexualidade também, junto com a loucura e a disciplina, elas foram construídas historicamente desde o século XVI, né? É que a sociedade da época já começou a discutir, já começou a entender essas ideias. E aí o seu objetivo dentro das suas obras foi discutir, foi estudar todos esses questionamentos, né? De loucura, que em tempos da Idade Média, por exemplo, a loucura ela não era considerada uma doença, né? Era algo natural, era algo da natureza. Então ele trouxe esse estudo sobre esse comportamento. E aí eu trago também uma análise sobre o Jacques Derrida, tratando a ideia da desconstrução. É o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Ele traz essa teoria e defende que nenhuma ideia é concreta, que as ideias, vamos dizer que elas se reestruturam, né? Ele diz que a desconstrução se refere ao momento em que você discorda de algo, ao momento em que você reconstrói o seu pensamento, o seu ponto de vista, onde você muda, né? Esse olhar. E aí eu trago também um estudo sobre o racionalismo. O que seria o racionalismo, né? Racionalismo e empirismo. Qual é a diferença dessas duas teorias? A teoria racionalismo, ela é uma teoria que dá prioridade à razão, ou seja, ela traz como principal objetivo a ideia do conhecimento
o conhecimento é inato. Ele diz que o conhecimento é inato, que tudo que nós sabemos depende da nossa experiência sensorial, ou seja, do que eu vivencio, né? O meu conhecimento se constrói a partir da vivência. Isso é o que o racionalismo defende, né? E o empirismo é uma teoria que indica que o conhecimento é um fruto da experiência, né? Ou seja, na verdade, o conhecimento empírico, ele traz um tipo de conhecimento, aquele que aborda situações como experiência sensorial, experiência que vai dizer que nós utilizamos os nossos sentidos para desenvolver o empirismo, né? Os sentidos como a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? E que esse conhecimento empírico, ele também é um conhecimento que induz, né? Ou seja, ele passa pela experiência da mesma forma, certo? Na sequência também vamos estudar o capítulo 12, moral, ética e ética aplicada, né? Primeiro, o que são os valores, né? Qual é a diferença entre ética e moral? Os valores, eu devo lembrar que os valores é um conjunto de características que são determinadas a uma pessoa, a uma organização. A palavra valor, ela está diretamente ligada ao talento, à reputação, à coragem que o indivíduo tem, né? E aí eu vou ter os valores éticos e os juízos de valor e o juízo de fato. Os valores éticos são valores como honestidade, lealdade, né? São valores sólidos, são valores que mexem com o meu comportamento, né? E o que é que diferencia o juízo de valor e o juízo de fato? O juízo de valor, de certa forma, são avaliações que eu tenho sobre uma pessoa, que eu tenho sobre um produto, né? Que eu tenho sobre um objeto. Eu estou avaliando aquela situação, então eu estou dando um juízo de valor. E o juízo de fato são aqueles que dizem que as coisas são como são, porque são. Ou seja, a gente, vamos dizer assim, o juízo de fato é que eu diga assim, a minha caneta é azul. Ora, ela é azul porque ela recebeu esse formato, né? Ela é dessa forma porque é o modelo dela, né? O juízo de fato, tá certo? E quando eu vou falar do juízo de valor, eu vou dar as qualidades dessa caneta. Eu vou dizer o que ela tem de bom nela, tá bom? E aí, o que é a ética? A ética são, vamos dizer assim, é o comportamento, são os tipos de comportamento que eu tenho, né? A ética é um conjunto de conhecimento que são extraídos do comportamento humano. E esse comportamento deve seguir as regras morais, né? Vamos dizer assim, há uma boa conduta, né? Não prejudicar, por exemplo, quando eu digo não prejudicar as pessoas no ambiente de trabalho, respeitar as leis, ter tolerância religiosa, isso é ético. É indicado que eu me comporte dessa forma. Eu tenho um comportamento ético, né? E como é que eu defino a moral? O que é a moral? A moral é um conjunto de regras aplicadas no meu dia a dia. Ou seja, quando, por exemplo, quando eu quero ajudar uma pessoa com necessidade, eu estou aplicando um comportamento moral. E ao contrário, o que é imoral? Vamos dizer, se no Brasil um homem tem mais de uma esposa, isso é imoral, porque nas leis brasileiras isso não é permitido.
ter mais de uma esposa. Então, isto é imoral. Então, a diferença de ética para moral é que a ética, eu costumo dizer que a ética recomenda, né? Por meio da ética eu converso, eu recomendo que a pessoa se comporte de tal forma. E por meio da moral eu ordeno que a pessoa se comporte de tal forma, né? Então, a ética e a moral, elas são semelhantes, mas com esse traçozinho de diferença, um tiquinho de diferença. Foi bom estar com vocês. Obrigado pela atenção e estudem para a nossa avaliação bimestral. Até mais.